O primeiro de Samuel. Capítulo 1. Havia um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Ele era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Ele tinha 2 esposas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade até Silo para adorar e oferecer sacrifícios a Jeová dos Exércitos. Era ali que Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, serviam como sacerdotes de Jeová. Certo dia, quando Eucana ofereceu um sacrifício, ele deu porções à sua esposa Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana ele deu uma porção especial, porque era a Ana que ele amava. No entanto, Jeová não tinha dado filhos a ela. E sua rival a provocava continuamente, para fazê-la se sentir aflita por Jeová não lhe ter dado filhos. Era assim que Penina fazia todos os anos. Sempre que Ana subia à casa de Jeová, sua rival a provocava tanto que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando e por que não come? Por que está tão triste? Será que eu não sou para você melhor do que 10 filhos? Depois Ana se levantou quando terminaram de comer e beber em Silo. E Eli, o sacerdote, estava sentado na cadeira junto à lateral da porta do templo de Jeová. Ana estava muito angustiada e começou a orar a Jeová e a chorar sem parar. E ela fez o seguinte voto: Ó Jeová dos Exércitos, se olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e deres à tua serva um filho, um menino, eu o entregarei a Jeová por todos os dias da sua vida, e não se passará navalha na sua cabeça. Enquanto ela fazia uma longa oração a Jeová, Eli observava os seus lábios. Ana estava falando no seu coração. Somente os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso, Eli achou que ela estava bêbada. Ele disse: Até quando você ficará embriagada? Pare de beber vinho. Ana respondeu: Não, meu senhor, sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem outra bebida alcoólica, mas derramo a minha alma perante Jeová. Não pense que a sua serva é uma mulher imprestável, pois estou orando até agora por estar muito angustiada e aflita. Então Eli disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o pedido que fez a ele. Ela respondeu: Que a sua serva ache favor aos seus olhos. E a mulher foi embora e comeu, e não estava mais com o rosto abatido. Então se levantaram de manhã cedo e se curvaram perante Jeová. Depois voltaram à sua casa em Ramá. Eucana teve então relações com sua esposa Ana, e Jeová voltou sua atenção para ela. Dentro de 1 ano, Ana ficou grávida e deu à luz um filho, e o chamou de Samuel, porque, como ela disse, Eu o pedi a Jeová. no devido tempo, Eucana subiu com todos os da sua casa para oferecer o sacrifício anual a Jeová e a apresentar a sua oferta em cumprimento de um voto. Mas Ana não subiu, pois disse a seu marido: Assim que o menino for desmamado, eu o levarei. Então ele comparecerá perante Jeová e ficará lá definitivamente. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Faça o que achar melhor. Fique em casa até que o tenha desmamado. Que Jeová cumpra o que você disse. Assim, a mulher ficou em casa e cuidou do seu filho até o desmamar. Assim que o tinha desmamado, levou-o a Silo, junto com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um grande jarro de vinho, e chegou com o menino à casa de Jeová em Silo. Abateram então o novilho e levaram o menino a Eli. Assim, ela disse: Com licença, meu senhor. Tão certo como o senhor vive, eu sou a mulher que esteve aqui com o senhor, orando a Jeová. Foi este menino que eu pedi em oração,
e Jeová atendeu ao meu pedido. Por isso, eu o entrego a Jeová. Ele pertencerá a Jeová por toda a sua vida. E ele se curvou ali perante Jeová. Capítulo 2. Então Ana disse em oração: Meu coração se alegra em Jeová. Em Jeová minha força aumenta. Minha boca se abre contra os meus inimigos, pois me alegro nos teus atos de salvação. Ninguém é santo como Jeová. Não há outro além de ti, e não há rocha igual ao nosso Deus. Não continuem a falar de modo orgulhoso. Não saiam da sua boca palavras arrogantes, porque Jeová é um Deus de conhecimento, e ele avalia corretamente as ações. Os arcos dos fortes são quebrados, mas os que tropeçam são fortalecidos. Os que estavam saciados têm de trabalhar pelo pão, mas os que estavam famintos não passam mais fome. A estéril deu à luz 7 filhos, mas aquela que tinha muitos filhos ficou desolada. Jeová tira a vida e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. Jeová faz empobrecer e faz enriquecer. Ele rebaixa e ele exalta. Ele levanta do pó o de condição humilde. Do monte de cinzas ergue o pobre para fazê-lo se sentar com os príncipes, dando-lhes um lugar de honra. A Jeová pertencem os alicerces da terra, e sobre eles ele põe o solo produtivo. Ele protege os passos dos que lhes são leais, mas os maus serão silenciados na escuridão, pois o homem não vence pela sua própria força. Jeová destruirá os que lutam contra ele, trovejará contra eles desde os céus. Jeová julgará até os confins da terra, dará poder ao seu rei e aumentará a força do seu ungido. Então Eucana foi para sua casa em Ramá, mas o menino se tornou servo de Jeová perante Eli, o sacerdote. Os filhos de Eli eram maus, não respeitavam a Jeová. Isto é o que eles faziam com as porções que os sacerdotes tinham direito de receber do povo. Sempre que um homem oferecia um sacrifício, vinha um ajudante do sacerdote com um garfo de 3 pontas na mão, enquanto se cozinhava a carne, e o enfiava na panela, no tacho, no caldeirão ou na caçarola. Tudo o que era tirado com o garfo, o sacerdote pegava para si. Era isso que faziam com todos os israelitas que iam a Silo. Além disso, antes mesmo que o homem que oferecia o sacrifício fizesse fumegar a gordura, vinha um ajudante do sacerdote e dizia a ele: Dê carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Quando o homem lhe respondia: Primeiro, deixe que eles façam fumegar a gordura. Depois pegue para você tudo o que quiser. O ajudante dizia: Não, dê-me a carne agora, senão eu a tomarei à força. Assim, o pecado dos ajudantes veio a ser muito grande perante Jeová, pois os homens tratavam a oferta de Jeová com desrespeito. Mas Samuel prestava serviço perante Jeová vestindo um éfode de linho, embora fosse apenas um menino. E sua mãe fazia para ele uma pequena túnica sem mangas e a trazia todos os anos quando subia com seu marido para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoou Eucana e sua esposa e disse: Que Jeová lhe conceda um filho por meio desta esposa, no lugar daquele que foi dado a Jeová. E eles voltaram para casa. Jeová voltou sua atenção para Ana, a fim de que ela pudesse engravidar. E ela deu à luz mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel continuava a crescer diante de Jeová. Eli era muito idoso e tinha ouvido falar de tudo o que seus filhos estavam fazendo a todo o Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que prestavam serviço à entrada da tenda de reunião. Ele lhes dizia: Por que vocês continuam a fazer essas coisas? As coisas que ouço o povo falar sobre vocês são más. Não, meus filhos, o que ouço falar entre o povo de Jeová não é bom. Se um homem pecar contra outro homem, alguém pode apelar a Jeová em favor dele.
Mas se um homem pecar contra Jeová, quem poderá orar por ele? Mas eles não queriam escutar o seu pai, pois Jeová tinha decidido entregá-los à morte. Enquanto isso, o menino Samuel continuava a crescer e se tornava cada vez mais estimado, tanto por Jeová como pelo povo. Um homem de Deus veio até Eli e lhe disse: Assim diz Jeová: Por acaso não me revelei claramente à casa do seu pai, enquanto estavam no Egito como escravos da casa de Faraó? Ele foi escolhido dentre todas as tribos de Israel para servir como meu sacerdote e para subir ao meu altar, a fim de fazer sacrifícios, oferecer incenso e usar um éfode diante de mim. E eu dei à casa do seu antepassado todas as ofertas feitas por fogo, apresentadas pelos israelitas. Por que vocês desprezam o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei que fossem feitos no meu lugar de morada? Por que você persiste em honrar mais a seus filhos do que a mim, engordando a si mesmos com as melhores porções de toda a oferta do meu povo Israel? Por isso, esta é a palavra de Jeová, o Deus de Israel. De fato, eu disse que a sua casa e a casa do seu antepassado sempre andariam diante de mim. Mas agora Jeová diz: Isso jamais acontecerá, porque honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezarem serão tratados com desprezo. Estão chegando os dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa do seu pai, de modo que nenhum homem da sua casa chegará à velhice. E em meio a todo o bem que se faz a Israel, você verá um rival na minha morada. Nunca mais haverá homem idoso na sua casa. O seu descendente que eu não remover do serviço no meu altar fará com que os seus olhos falhem e lhe causará desgosto. Mas a maioria dos da sua casa morrerá pela espada dos homens. E o que acontecerá com os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, servirá como sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Depois farei surgir para mim um sacerdote fiel. Ele agirá de acordo com o desejo do meu coração. Edificarei para ele uma casa permanente, e ele sempre andará perante o meu ungido. Quem restar na casa de Eli, virá e se curvará diante dele, para obter pagamento em dinheiro e um pão, e dirá: Por favor, dê-me um cargo sacerdotal, para que eu tenha um pedaço de pão para comer.